Olá pessoal, tudo bem? Então aqui dando seguimento aqui ao nosso curso de pré-cálculo, vamos continuar falando sobre fatoração de polinômios. Esse tema realmente é muito importante para você que vai fazer cálculo 1. Ele é fundamental na hora do cálculo de limites, porque você vai precisar fatorar. Também você que quando estiver no cálculo 2, um caso que você vai usar, por exemplo, em frações parciais, quando você for calcular integrais por frações parciais, você também vai precisar fatorar polinômios. Então, realmente é um conteúdo que você necessita para não ter grandes dificuldades nessas duas disciplinas, nesses assuntos, tá bom? Então, fica comigo nesse vídeo que a gente vai aprender, né, mais alguns tipos de polinômios, como é que a gente faz para fatorar. Então, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Lembra que na aula passada de fatoração a gente tratou apenas polinômios de grau 2 mais mônicos. Professor, o que é um polinômio mônico mesmo? É um polinômio que o coeficiente, né, do x ao quadrado do termo que o expoente é maior, ele é igual a 1. Então o que é que acontece, professor? O que é que muda se ele não for mônico? Aí você só tem que tomar um pequeno cuidado, olha só. Você vai só fazer o seguinte, quando você for fatorar, você vai colocar da seguinte maneira. Aqui no primeiro termo você vai botar 2x, justamente por conta desse 2 que aparece aqui, tá? Por enquanto não vou colocar nada aqui, e aqui você coloca x, tá? Aí lembra que a gente fez o seguinte, né? Para a gente saber se é mais ou menos, ou mais, menos, menos, a gente olha o termo independente, né? O termo que não tem x. Como ele está negativo, e aqui a gente vai colocar números, né? Sem variável, então quer dizer que esse produto, né, ele tem que dar negativo. Para um produto dar negativo, os sinais têm que ser trocados. Uma parte positiva e uma parte negativa. Certo? Então, beleza. Um é positivo e o outro é negativo. Aí surge uma outra questão. Por quê? Que não tinha quando a gente estava fazendo para os mônicos. Por quê? Professor, o positivo vai ficar aqui ou aqui, né? Onde é que eu vou colocar o positivo e o negativo? Tá? Então, o que eu indico para você é que você vai analisar o seguinte, veja. Esse termo aqui com x, ele não está positivo, né? Então, primeiro vamos ver quais são os números que eu tenho que multiplicar para dar 12. Então, quem são os números que eu tenho que multiplicar para dar 12? 3 e 4, né? 3 vezes 4 dá 12. Então, eu vou tentar da seguinte maneira. Eu vou colocar o 4 aqui e o 3 aqui. Tá certo? Aí você olha o seguinte, o termo independente ele está positivo. Então, você coloca o positivo onde você colocou o maior número. Então, eu coloco aqui. Tá certo? Então é dessa maneira. Lá quando a gente, de novo, quando a gente tem mônico, né, fica mais fácil de escolher, porque a gente basta colocar, né, o sinal do maior número, né, o que está aqui no termo de grau 1. Tá bom? Mas aqui vai mudar um pouquinho. E agora, professor, como é que eu sei se eu acertei? O bom é isso, que você sabe se está certo ou não. Basta multiplicar. Ó. Então 2 vezes x, 2x ao quadrado, mais por mais, 2 vezes 2x vezes 4, 8x. Agora você faz esse aqui, menos por mais, menos, 3 vezes x, 3x, e menos por mais, menos 3 vezes 4, 12. Então, 8x menos 3x, 5x. Então, bateu certinho, tá? Então, se você seguir esse roteiro que a gente já vem fazendo desde a aula passada, você não vai ter dificuldades na hora de fatorar, tá bom? O detalhe é o seguinte, por exemplo, você poderia ter colocado trocado, ter colocado o 4 aqui, o 3 aqui, né? Tá certo? Então você pode ir ajustando, né? À medida que você faz a continha aqui, você já consegue enxergar. Mas aí outra coisa, professor, eu sempre tenho que fazer dessa maneira, não existe uma outra forma, existe, né? Também já falei, basta a gente resolver essa equação aqui, ou seja, encontrar as raízes desse polinômio, usando Bhaskara mesmo, tá certo? Então,
você pode usar a Bhaskara, calcular o delta, né, que é b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4, e multiplica a, que é 2, vezes o c, que é menos 12. Né? Então aqui vai ficar 25, menos por mais menos, menos por menos mais. Então 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12 vai dar o seguinte, né? 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Né? Então vai dar 96 mais 25, que isso aqui dá igual a 5 mais 6 dá 11, vai 1, 10, 1, 2, 12. Então 121. Tá? Então quer dizer que o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então isso aqui é igual, o b é 5, então menos 5, mais ou menos raiz de 121, que é 11, sobre 2 vezes 2, né? Já que a é igual a 2. Então daqui a gente fica com menos 5 mais ou menos 11 sobre 4. Então vai ter uma parte positiva, né? Ó, menos 5 mais 11 dá 6. Então 6 sobre 4, e simplificando por 2, a gente fica com 3 meios, tá? E a gente vai ficar aqui agora pegando o negativo, ó, menos 5 com menos 11, menos 16 sobre 4, que dá igual a menos 4. Beleza? Pronto, então a gente tem que as raízes, ó, são 3 meios e menos 4. Então, como esse polinômio ele não é mônico, 2x² mais 5x menos 12, então ele pode ser fatorado da seguinte forma. Aí você bota o 2, ó, que é o coeficiente que multiplica o x², e aí você coloca aqui x menos a primeira raiz, que é 3 meios, que multiplica x menos a segunda raiz. Só que a segunda raiz é menos 4. Então, menos por menos, mais. Tá certo? Então, sempre toma cuidado quando a raiz dá negativa, porque lembra que o termo que aparece é x menos x0, onde x0 é a raiz. Tá bom? Pronto. Então, feito isso, ó, a gente encontrou a fatoração. Aí você diz assim, não, professor, peraí. Então tá diferente do que a gente achou lá. Não, não tá. Por quê? Porque a questão é que o 2 está fora. Ó. Se a gente multiplicar o 2 por esse primeiro parênteses, a gente vai chegar exatamente no que a gente encontrou, né? Ó, 2 vezes x, 2x, mais por menos, menos. Então, quando eu multiplicar, eu vou simplificar esse 2 com esse 2, sobra 3, e aí coloca aqui x mais 4. É exatamente o que a gente achou lá. Tá certo? Então, professor, então não preciso sempre fazer dessa maneira. Eu posso achar sempre as raízes e fazer assim? Pode, do jeito que você se sentir mais confortável. Eu estou tentando lhe mostrar aqui, né, uma forma que seria mais rápida de você fazer a partir do momento que você treina, né? Você vai pegando aí polinômios, vai treinando e você vai ver que você vai incorporar isso de uma forma mais simples. Tá bom? Mas se você não quer, estou lhe dando aqui um outro caminho. Tá bom? Então você tem essas duas opções e com certeza vocês vão precisar, né, fatorar esse tipo de polinômio. Beleza. Então, essa aqui agora, né? Vamos agora quando eu tiver um polinômio de grau 3. Como é que eu faço? Aí é aquela ideia que eu falei, ó. Nesse caso aqui, ele é mais simples, tá certo? Por quê? Porque eu vou achar uma raiz dele, ó. Olha só. Claro que a gente consegue ver aqui, né? Se eu colocar x igual a 1, vai zerar isso aqui, né? Então, isso quer dizer que x igual a 1 é uma raiz desse polinômio aí, x3 menos 1. Tá certo? Então, que é você fazer isso aqui, né? x3 menos 1 igual a 0 implica x3 igual a 1, o que implica x igual a raiz cúbica de 1, x igual a 1. Então, x igual a 1 é uma raiz. A gente já conseguia ver isso facilmente, né? E o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que esse x3 menos 1, ele é divisível por x menos 1, ou seja, na decomposição do x3 menos 1, x menos 1 aparece. Tá certo? E agora, professor? Agora a gente vai usar o mesmo método que a gente estava fazendo aqui para o polinômio de grau 2, só que generalizando essa ideia. Aí olha só, como o polinômio que a gente tem original ele é de grau 3 e eu estou com grau 1 aqui,
Então, o polinômio que vai sobrar aqui, ele tem que ter obrigatoriamente grau 2, né? Porque eu estou caindo uma. Então, veja, como eu vou multiplicar esse com esse, então aqui eu tenho que colocar, ó, x ao quadrado. Porque quando eu multiplicar, ó, x vezes x ao quadrado, aparece x ao cubo, tá? Beleza, professor, entendi que aqui tem que ser x ao quadrado para poder aparecer x ao cubo. E agora? E agora, olha só, a gente também sabe qual o termo independente, a gente consegue, né, descobrir qual o termo independente que a gente tem que colocar aqui. Por quê? Porque, ó, eu tenho que aparecer menos 1 aqui. Então, qual é o número que eu multiplico por menos 1 para dar menos 1? É 1 positivo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 1 positivo. Então, quando eu multiplicar o menos 1 com 1, vai aparecer esse menos 1 aqui. Beleza. Só que, veja só, quando eu multiplicar aqui, ó, x vezes 1, e aí inclusive é assim que eu sugiro que você continue, aí você faz o seguinte, ó, multiplica aqui, ó, vai dar x ao cubo, depois você multiplica esse pelo termo independente que a gente já descobriu quem é. E aí x vezes 1 mais x. Só que aí observe o seguinte, não tem x aqui. Então eu tenho que de alguma forma anular esse x que apareceu. E aí ele vai ter que sair proveniente do produto pelo menos 1. Então é justamente onde eu escolho aqui. Qual é o valor que eu vou ter que multiplicar? O menos 1 para cancelar esse x. Exatamente. Basta eu colocar mais x. Porque menos por mais vai dar menos. Então 1 vezes x menos x. Tá certo? Então, só para a gente confirmar aqui, ó, eu já multipliquei esse por esse por esse. Agora eu vou multiplicar, ó, x vezes x, x ao quadrado. Agora, voltando, né, ó, menos por mais, menos, 1 vezes x ao quadrado, menos por mais, menos, x, menos por mais, menos 1. Então, esse cancela com esse cancela com esse, e a gente obtém o polinômio original. Tá certo? Então, com isso, a gente chega nessa expressão aqui. E aí o detalhe é o seguinte, aí quando você chega nesse polinômio, você diz, será que eu consigo fatorar? É aquele detalhe que eu disse para você, né? Você já bate o olho. Quando todos eles forem positivos, e nesse caso ó, o b é 1, aí você sempre tem que ter em mente quem é o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Como o b é 1, aqui vai ficar 1 menos a é 1 e c é 1 também. Então 1 menos 4. Ou seja, dá menos 3 o delta. É negativo. Quando dá negativo, a gente já viu que não tem raízes reais. Então isso diz pra gente que esse polinômio de grau 2, ele é irredutível. Ele não tem raiz real. Tá bom? Então a gente para aqui a fatoração do x3 menos 1. Pronto. E aqui, professor? Bem, aqui eu coloquei só para reforçar esse caso anterior. Olha só. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, observe que eu tenho x aqui e x à quarta. Então, o primeiro passo é colocar x em evidência. Então, vai ficar x ao cubo mais 27. Tá? Agora, ó, eu tenho que fatorar esse polinômio aqui de grau 3, que é semelhante ao que a gente fez aqui. Então, quem é uma raiz desse polinômio? Ou seja, quem é que zera esse polinômio? Você está olhando aqui, ó, é menos 3. Ou, se você preferir, você coloca ó, x3 mais 27 igual a 0. Passa o 27 para o outro lado, então fica x3 igual a menos 27. Como eu estou com a raiz ímpar, não tem problema de ser um negativo. Então, isso aqui fica x igual a raiz cúbica de menos 27. Ou seja, qual é o número que eu multiplico por ele 3 vezes para dar menos 27? É menos 3. Então isso diz para a gente, como menos 3 é uma raiz, isso diz para a gente que x menos menos 3 divide aquele polinômio, ou seja, x mais 3. Tá certo? Então beleza, vamos usar esse mesmo método que a gente fez aqui. Ó. Vou colocar aqui embaixo. Então a gente já tem esse x, que era o que já tinha. E aqui a gente vai colocar x mais 3, que multiplica. Né? Aí a gente já sabe, como aqui é grau 3, eu tenho que colocar aqui x ao quadrado.
Aí qual o número que a gente descobre primeiro? A gente descobre primeiro o termo independente. Bem, basta a gente dividir, né? 27 por 3 dá 9, né? Então, mais 9. Beleza. E o termo daqui, professor, como é que eu descubro mesmo? Aí lembra, você vai fazer o seguinte, ó. X vezes 9. Então, x vezes 9 é 9x. Então, tem que ser um número que, quando você multiplicar por 3, anule 9x. Então, quem é que você multiplica por 3, né, para dar menos 9x? É justamente menos 3x. Tá? Aí pronto, você pode agora só confirmar se você fez sua conta corretamente ou não. Ó. Vamos confirmar? Então, o x eu vou deixar ali paradinho, não vou mexer nele e vou multiplicar só aqui. Ó. X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. X vezes menos 3x vai dar menos 3x ao quadrado. X vezes 9, 9x. 3 vezes x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Mais por menos, menos. 3 vezes 3x, 9x. E mais por mais, 3 vezes 9, 27. Então aqui cancela esse com esse com esse. E aí sobrou x3 mais 27, que era o que a gente tinha aqui. Tá bom? Então tá certinho. Basta seguir esse roteiro. Professor, e como é que eu memorizo isso? Minha gente, não tem segredo. Tem que praticar. Né? Eu sei que eu posso estar aqui repetindo uma coisa que vocês vivem ouvindo, mas, olha, se vocês querem realmente, né, ter um bom desempenho, exercitem, pratiquem, e vocês vão ver que vocês não vão ter dificuldade. Por quê? Porque é praticando que vocês vão sentir as dificuldades e a partir daí vocês vão poder tirar dúvidas, tá bom? Inclusive, você pode aí deixar seu comentário se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo também pelo Instagram, né? O @prof.adrianomedeiros. Então, também você pode mandar lá um direct para mim que eu terei o maior prazer de tirar a sua dúvida. Inclusive, pessoal, ó, quer continuar aprendendo, quer conteúdo de qualidade, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Também deixar o like aí no vídeo, que é muito importante, né, para o nosso crescimento aí, para que eu possa fornecer cada vez mais material para vocês. Beleza? Então, olha só, fiz 2 aqui para você memorizar. Então, para a gente finalizar, ó, vamos fazer essa aqui de grau 3 também, só que aqui é uma forma diferente. Por quê? Aqui, ó, você vai observar o seguinte, ó, você vai colocar em pares aqui em evidência. Então, eu vou colocar ó, x ao quadrado em evidência nesse primeiro pedaço. Então, x3 dividido por x ao quadrado dá x. Menos 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, menos 3. Tá? Eu vou agrupar de 2 em 2. Aqui eu vou colocar ó, 4 em evidência. Então, não, no caso eu vou colocar aqui menos 4 em evidência. Você vai ver já por quê. Então, menos 4x dividido por menos 4 vai dar x. Aí, menos por mais, menos. 12 dividido por 4 dá 3. Né? Coloquei o menos aqui justamente para aparecer igualzinho aqui, ó, x menos 3. Tá certo? Pronto, aí observe que eu tenho x menos 3 e x menos 3 aqui. Então, quem é que eu vou colocar em evidência agora? X menos 3. Pronto, então esse termo dividido por x menos 3 vai sobrar só x ao quadrado. Esse termo dividido por x menos 3 vai sobrar só menos 4. Tá? Ô, professor, é x ao quadrado, não dificulta o negócio, não. Tá? Beleza, então, observe, ó, e aqui a gente está com o famoso produto notável que eu disse para vocês, ó, e vai aparecer, então fiquem atentos. Que é o quê? A diferença entre dois quadrados. Como é que a gente fatora ele? Basta a gente colocar a raiz do primeiro, né, que é x, menos a raiz do segundo, que é 2, vezes a raiz do primeiro mais a raiz do segundo. E aí a gente já fatorou o nosso polinômio, tá certo? Então, ó, fica atento, ligadinho, que vai sair mais vídeos, a gente vai ainda trabalhar mais a parte de fatoração, quando eu tenho com
quocientes, divisão de polinômios, né? Então, tudo conteúdo importante para vocês. Espero que tenham gostado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.